Um dos maiores e melhores criminalistas do país é o nosso convidado de hoje do programa Memórias do Poder Legislativo, que é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira foi secretário de Justiça e de Segurança Pública do Estado de São Paulo, conselheiro e presidente da OAB São Paulo e já ganhou casos com grande notoriedade. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós da sua vida, da sua infância, porque a gente conhece o senhor como o advogado de grandes casos. Mas quem é, então, Mariz? Não sei bem quem eu sou, né? A gente pouco se conhece, mas eu tenho uma história rica de vida, até porque são 71 anos de vida, né? A minha infância foi uma infância muito boa, uma infância passada na Vila Mariana. Eu nasci ali na Rua Cubatão, me criei na Rua Estela, pertenço até hoje a uma turma que nós chamamos de Turma Estela, que se reúne cotidianamente. Somos amigos há 60, 65 anos, nos conhecemos meninos, num colégio que havia ali perto, o Colégio Paraíso. Passei a minha infância e juventude nesta Rua Estela. Depois estudei no Colégio Bandeirantes, estudei no Colégio Ipiranga, ali nas Redondezas. Frequentava um campo de futebol, onde passa hoje a 23 de maio. Havia um campo, Olímpicos da Vila Mariana. E eu frequentava, não como jogador de futebol, porque sempre fui perna de pau. Eu ia perguntar isso. Perna de pau. O máximo que eu consegui em matéria de futebol foi ser massagista de um clube, de um time nosso. E tive uma juventude muito rica. Naquele tempo nós frequentávamos festas, festas de formatura, eram festas no salão de baile do aeroporto, do Pinheiros, do Homes Club, e festas em casa de família. À época ainda se usava gravata para sair-se sábado à noite. Né? Eu comecei a namorar no primeiro ano de faculdade, casei-me 5 anos depois, quando me formei, com minha mulher até hoje, que é minha colega de turma. Formou-se também, advogada, e estamos juntos há 47 anos, a idade da nossa formatura, a idade do casamento. Hoje tenho 3 filhas, um filho e 5 netas. Olha que gostoso. Nasceu há pouco tempo a menorzinha, Maria Eduarda, Maria Fernanda mais velha, Ana Luísa, Maria Clara, Elisa, são todas as minhas 5 netas. O direito entrou na vida do senhor de que maneira? A sua família já tinha um histórico? Eu tenho, com certeza, sofri influência de meu pai, advogado. Papai depois foi desembargador do Tribunal de Justiça, foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, advogado muito ativo, só que eu desviei o rumo da advocacia dele. Ele sempre fez advocacia civil, voltada para o direito civil e processual civil, e eu me tornei advogado criminal. Sempre advoguei no crime, há 47 anos, exatamente 47 anos, advogo no crime. Mas tive como inspiração para a advocacia a figura de meu pai. Tenho uma figura que me antecedeu e antecedeu a meu pai, que é um tio meu, José Augusto Mariz de Oliveira, e um outro ainda de Sorocaba, que foi um grande rábula. O rábula era um homem que tinha aptidões para a advocacia, defendia pessoas, mas não era formado em direito. Uma época em que em São Paulo só existia uma faculdade de Direito, que era do Largo de São Francisco. Então, esses rábulas eram autorizados a exercer a profissão, embora não formados. E eu tive um tio, Guilmar Mariz, que foi um grande rábula, um grande advogado. Morreu esse advogado na tribuna do júri, patrocinando a defesa de alguém. Teve um problema cardíaco e caiu morto. Que é uma morte, para o advogado criminal, uma morte sublime, uma morte gloriosa, morrer na tribuna. E essa área criminal é uma área muito difícil de atuação. O senhor já teve algum caso que ou não quis defender ou não pôde defender por princípios ou por até a parte emocional, porque é pesado, né? A pergunta é muito inteligente e me dá a oportunidade de esclarecer um aspecto que poucas pessoas conhecem. Na área penal, todos têm direito de defesa.
E mais do que direito de defesa, as pessoas precisam ser defendidas, porque não há como ter processo, não há como ter julgamento, condenatório ou não, sem advogado. Então, todos têm direito de defesa. Eu, advogado, tenho o direito e, teoricamente, a obrigação de defender aquele que dele necessite. Portanto, a questão de consciência, se eu fico inibido de pegar um caso que me parece um caso escabroso, um caso hediondo, este problema de consciência não existe, porque a lei obriga-nos, a lei nos dá esse direito também, e há uma necessidade dentro do sistema de haver defesa. Mas há casos, e eu costumo aí dizer, que a consciência do advogado criminal está no estômago. Há casos que embrulham o estômago. E aí é melhor você não pegar, porque você vai estar defendendo o mal, aquele que deve ser bem defendido. O caso repugna, por alguma razão, há uma antipatia muito grande, enfim, algum fator que dê a você uma incompatibilidade emocional com o caso a ser defendido ou com o próprio acusado. Nesses casos, então, não se deve assumir. Eu já tive casos assim, poucos, mas já tive. Já tive um caso célebre em que eu fui ao fórum para atender a alguém, a um acusado, um caso de ele seria interrogado, e eu verifiquei que a acusação contra ele era a acusação de ter praticado atos libidinosos contra uma criança de 4 anos. E minha filha havia nascido há pouco tempo, minha filha mais velha, Renata, que é advogada. E eu fiquei absolutamente constrangido em pegar aquele caso, porque eu lembrei-me de minha filha, sem saber se ela era culpada ou não. Eu vi a menina ali e aquilo fez com que eu não pegasse o caso. Então são exemplos como este que às vezes impedem o advogado de assumir o caso. E é bom que ele não assuma, porque ele não vai desempenhar bem o seu mistério. O senhor teve vários casos de notoriedade, até que fizeram com que o senhor fosse conselheiro, convidado para conselheiro da OAB São Paulo, depois presidente também da Ordem. Mas eu queria que o senhor destacasse pelo menos um caso, assim, que a gente lembrar ao público, um caso notório do senhor. Eu fui advogado do PC Farias, né, do Paulo César Farias. Foi um caso, talvez tenha sido o primeiro caso emblemático do chamado crime do colarinho branco, e também um crime com conotações políticas muito, muito claras. Foi o impeachment do presidente Collor, não é? E o Paulo César Farias era um braço direito, muito ligado ao presidente Collor. Eu atuei neste caso há muitos anos atrás. E depois tive outros casos complicados, não é? Casos de alguma notoriedade. Mas o caso, para o advogado criminal, a sua notoriedade ou a notoriedade do acusado ou do próprio fato, a repercussão do fato, isso deve importar pouco, porque cada caso é fundamental para o acusado. Sim. Então pouco importa se ele foi vítima do furto de uma bicicleta ou o rico foi vítima de um furto de um Cadillac. O bem, o valor do bem para o seu possuidor é o mesmo, é como a questão penal. Aquele que está sendo defendido de um pequeno furto, sem nenhuma repercussão, ou aquele que está sendo defendido de um crime de grande repercussão, um crime que abalou a opinião pública, ambos devem ser defendidos da mesma maneira, com o mesmo empenho, com o mesmo ardor, com a mesma competência, independente da repercussão do caso. Na presidência, né, à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, como foi a sua administração? Né? É um órgão que cuida da classe, né, mas não só, ela representa os direitos humanos e várias outras questões, né, junto à sociedade. Eu fui presidente da Ordem numa época muito rica, 87, 88, 89, 90. Foi exatamente a época que o país estava se redemocratizando. A Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia Estadual Constituinte foram instaladas. A participação da Ordem foi intensa. Lutamos muito, havíamos lutado muito pelas eleições diretas anteriormente. Antes das eleições diretas, tivemos uma participação muito grande na anistia.
Enfim, a Ordem teve uma grande participação neste período em que o país se reconstruiu institucionalmente. E eu, na presidência, procurei atender às questões próprias da advocacia, as questões específicas, mas procurei também fazer com que a Ordem continuasse a ser porta-voz dos anseios e das aspirações da sociedade brasileira, como até hoje ela tenta ser. Né? O senhor já citou o Parlamento Paulista, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa relação das instituições com o Parlamento, como era tanto essa relação quanto a solidificação mesmo do Parlamento. Eu fui nessa época um habitué da Assembleia de São Paulo, para muito gosto, para muita honra, para muita alegria minha, porque nós estávamos com pleitos específicos da advocacia, da Procuradoria do Estado, junto aos parlamentares constituintes. Então eu vinha muito aqui, sempre fui muito bem recebido, houve sempre um diálogo muito aberto, mesmo naquelas ocasiões em que os parlamentares não concordavam com as nossas teses. Isso foi sempre feito dentro de um espírito muito liano, muito cortês e muito democrático. Então, a Ordem, em relação ao Parlamento de São Paulo, não tem nenhuma queixa. Sempre tivemos uma convivência absolutamente harmônica, porque os objetivos de ambas as instituições eram comuns, o bem da população de São Paulo. Com relação ao Parlamento Federal, mais ou menos a mesma coisa, mas a nossa relação mais estreita foi com o Parlamento de São Paulo. Hoje eu vejo com alguma preocupação esta crise institucional, no sentido do relacionamento entre as instituições. As instituições, os poderes do Estado devessem ser poderes harmônicos, independentes, porém harmônicos. Hoje eu vejo com alguma preocupação que os poderes estão se mesclando, estão invadindo competências e ultrapassando limites das competências do outro poder. Isso preocupa um pouco, nós estamos correndo algum risco de termos aí uma anomia no sentido de uma falta de organização, de regramento entre as instituições. Isso é muito preocupante e, especialmente no que diz respeito ao judiciário, me parece que o judiciário deveria ter a consciência de que ele não é o superpoder, de que ele está no mesmo nível dos demais poderes e agir para manter a hegemonia da Constituição e das leis, e não interferir em outros poderes. Qual o impacto, então, dessa interferência para a sociedade? Olha, a sociedade como um todo não percebe impactos negativos ou positivos, talvez nem perceba esta interferência. Mas aqueles que observam a realidade nacional, que observam a política, que observam o andamento dos sistemas legislativo, do sistema judiciário, do sistema executivo, percebem sim que aquela clássica divisão de poderes, aquela harmonia desejável de convivência entre os poderes, esses dois aspectos estão sendo hoje maculados. Já não há uma independência absoluta, já não há um respeito absoluto entre os poderes e já não há uma harmonia entre os poderes. Isso, quem é observador da realidade nacional percebe. Eu não sei se o impacto na sociedade se apresentará de forma concreta, mas é claro que, havendo essa anomia, essa falta de regramento, a sociedade vai sofrer com isso. Essa é a principal mudança tanto do Parlamento Paulista quanto as câmaras, enfim, nos últimos anos? O senhor percebe ou tem outras mudanças também que foram positivas ou preocupam? Eu acho que, de uma certa maneira, talvez sem a velocidade que se desejasse, o povo está escolhendo melhor. O povo parece que está tendo critérios de depuração das suas escolhas. Eu vou escolher aqueles que vão efetivamente me representar, aqueles que vão ser porta-vozes das minhas necessidades, dos meus anseios, e vou deixar de lado aqueles que vão para o parlamento apenas para ostentarem a nomenclatura de deputados, ostentarem e estarem detentores de um assento na Assembleia. Hoje o povo parece que está
melhorando no que diz respeito aos seus critérios de escolha. Isso é absolutamente desejável. É preciso que se aprimore esses critérios, que se aprimorem esses critérios, para que nós tenhamos efetivamente parlamentos que representem a vontade popular. Uhum. O que o senhor espera dos parlamentares? Né? O senhor que já acompanhou, já esteve muito próximo a eles, o que se espera de um parlamentar? Que ele traduza em projetos de lei, que ele se manifeste em projetos de lei que efetivamente representem anseios da população, postulações da população, que ele saiba detectar quais são as reais necessidades da população, que ele não tenha nenhum medo, nenhum receio de desagradar, que ele não se preocupe com a mídia, que ele faça aquilo que a sua consciência de parlamentar, de representante do povo, determine. Eu tenho muito receio da mídia, sabe? A mídia hoje está tornando as pessoas reféns. A mídia está capturando a vaidade das pessoas. Isso no que diz respeito ao parlamento, no que diz respeito ao executivo, no que diz respeito ao judiciário e à advocacia. Nós todos, a advocacia e outras profissões, nós todos estamos reféns da mídia. Porque a vaidade faz muitas vezes com que nós nos apresentamos na mídia para falar aquilo que nós imaginamos que as pessoas queiram ouvir. Isso é errado. As pessoas não podem, o parlamentar, o advogado, o magistrado, o promotor, não podem perder a autenticidade e nem o compromisso que tem com suas missões, com as suas profissões, e não dizer aquilo que imagina que o povo quer ouvir, que a mídia quer ouvir. Isso é uma coisa que está me preocupando muito, e no que diz respeito ao parlamento, eu espero isso, autenticidade por parte dos deputados, por parte dos senadores, enfim, por parte de todos aqueles que nos representam no Congresso Nacional e nas assembleias, e nas câmaras de vereadores. Sim. Doutor, nós vamos dar um breve intervalo nessa conversa, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais nosso Memórias do Poder Legislativo. Até lá. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Recebemos hoje o doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Bom, doutor, o senhor também foi secretário de Justiça e secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Cargos de muita responsabilidade. A gente vai falar um pouquinho da questão da segurança. Como era? Era muito diferente, porque foi em 1990, de segurança pública, 1990. Era muito diferente de hoje? A gente sente diferença, mas para o senhor, na época como administrador? Olha, eu diria que era mais fácil. Por quê? Porque a criminalidade, embora em ascensão, ela era menor do que hoje. E essa questão me leva a uma reflexão que eu queria colocar. A criminalidade era menor, embora já assustadora, hoje ela piorou muito, numa demonstração de que cadeia e só cadeia não resolvem o problema. As pessoas não entendem isso, especialmente os magistrados não entendem isso, porque estão prendendo muito. O Brasil é o 4º país do mundo com mais presos, 650 mil presos. E nem por isso a criminalidade abaixou. O que ocorre é que não basta se punir, é preciso a punição, mas isso não basta, porque a punição se dá após o crime. O que nós precisamos é de uma ação efetiva para evitar o crime. Punir é preciso, mas evitar o crime é essencial. E evitar o crime trabalhando as causas do crime. Nós temos, por exemplo, na violência urbana e rural, esta violência do dia a dia, nós temos uma das causas muito claras para mim, que ocorreu e vem ocorrendo e os reflexos ainda vão ocorrer lá na frente, que é o menor abandonado. Nós nunca cuidamos do menor.
Nunca deixamos o menor sempre às voltas com as suas carências. Nunca nos preocupamos em cuidar do menor. Começamos a nos preocupar com o menor na medida em que ele passou a nos assaltar. Porque se ele não estivesse nos assaltando, ele estaria aí largado nas esquinas e nas pontes, amargando as suas carências. Por que nós não cuidamos do menor há 50 anos atrás? Houve aqui em São Paulo um secretário de segurança que colocou os menores dentro de um ônibus e mandou para uma cidade de Minas Gerais. No Rio de Janeiro mataram os menores na Candelária. Em Minas Gerais fizeram um apanhado dos menores de rua, colocaram os menores em camburões, em caminhões, e aí a imprensa estampou fotos desses menores com chupeta na boca. Meninos de 4 anos, 5 anos. Então nós sempre desprezamos o menor, nunca cuidamos do menor, porque se tivéssemos cuidado do menor, estaríamos cuidando de uma causa da criminalidade. Isso é apenas um exemplo. A questão da corrupção. Hoje se grita por prisão, cadeia, prisão para delação, a Lava Jato vai ser a panaceia, o remédio para todos os males, mas não se fala das causas da corrupção. Não se fala de um sistema que, em muitos setores, ajuda a corrupção, provoca a corrupção. Licitações públicas, impostos municipais. Haveria como se blindar e se proteger o erário através de novos sistemas, mas não se faz nada. Temos ainda uma outra causa do crime do colarinho branco, da corrupção, que é exatamente essa cultura brasileira do levar vantagem, do jeitinho brasileiro. Isso valeu enquanto foi folclórico. Hoje não. Hoje nós estamos sentindo os reflexos desse jeitinho, dessa verdadeira cultura da desobediência que tomou conta do país. Isso não é bom. Isso leva à corrupção. Sim. Você ensina o filho de 4, 5, 6, 10 anos a levar vantagem. Quando ele crescer, quando ele vier a ocupar cargos de relevo no governo, este levar vantagem já estará assimilado, aculturado. Ele passará a levar, ele continuará a levar vantagem, agora em detrimento da própria sociedade, dos cofres públicos. Então é preciso que se examine muito a questão das causas do crime e que não se trabalhe só com os efeitos, construir cadeias, determinar prisões, exigir linchamento. Ninguém fala das causas. E a mídia é muito culpada, com todo respeito ao jornalismo. Ela é muito culpada. A mídia televisada espetacularizou o crime, tornou o crime um fator de faturamento, um fator de ascensão no Ibope, exatamente. Hoje o crime é cobiçado por aqueles que vão anunciar na televisão, pelos patrocinadores. Mostrem crime que eu patrocino, porque crime da Ibope. Quando, na verdade, a mídia deveria tratar do crime como uma tragédia que o crime é. Tirar lições do crime, discutir as causas do crime, as suas circunstâncias, até para tentar fazer com que o crime não viesse a ser repetido. Mas não, é um espetáculo, é uma grande dramaticidade que se coloca na cena criminosa e no processo, etc. Então, a criminalidade aumentou, para responder a sua pergunta lá do início. No meu tempo era mais fácil. Embora houvesse muito crime, havia menos crime. As coisas não melhoraram. As coisas não melhoraram e nós continuamos a insistir, achando que só punição, só cadeia é que dará bons resultados para diminuir a criminalidade, o que é um grande engano. Você falou das causas, a importância de combater, então, as causas, e citou alguns exemplos, né? Um deles, o senhor falou da questão do menor infrator. E daí a gente vai, então, para... Eu falei do menor abandonado. O menor abandonado. Ele se tornou infrator e aí criminoso. Isso, acaba, né? É um caminho. É um caminho, claro. Né? E o senhor acha que, então, a Fundação Casa, que recebe esses menores, e depois as próprias detenções, elas, penitenciárias, elas fazem com que a pessoa volte bem para a sociedade? Ou acaba sendo uma escola do crime, como muitos falam? A instituição Casa eu não saberia lhe dizer com exatidão,
A verdade é que essas instituições de menores já recebem o menor. O menor que vai para lá é o menor que já praticou infrações. É o menor que já está meio refém do crime organizado. E, principalmente, é o menor que nunca teve estrutura familiar adequada. A maioria não teve carinho, a maioria não teve escola, a maioria não teve saúde. Sobrevive... Comida, né? Comida. Não teve alimentação contínua, claro. Uhum. E continuam esses menores a serem tratados desta maneira. Qual maneira? Uma maneira alheia, colocados à esquerda da sociedade, sem os benefícios da sociedade. São recolhidos, são levados para essas casas, para essas instituições, saem quando maiores de idade e aí já estão absolutamente impregnados e continuam no crime e, se são presos, voltam para as ruas aperfeiçoados em matéria de criminalidade, porque o sistema penitenciário brasileiro é uma vergonha, é o que há de absolutamente contrário aos objetivos do próprio sistema. O sistema deveria ser um sistema voltado para a recuperação, ressocialização. Através do quê? Através do estudo dentro das cadeias, do trabalho, da profissionalização. Não se faz nada disso. Onde cabem 10, ficam 40, saem feras. São presos porque roubaram uma banana, um crime famélico, de fome, mas saem bandidos escolados. Acaba então virando uma escola, uma universidade de crime. E isso é fato notório, não há quem não reconheça isso e nada se faz. E as coisas continuam aí e nós continuamos a dizer que combater crime é construir cadeia. Há um governador do estado, no Brasil, que se orgulha de ter construído tantas ou quantas cadeias. Nunca ouvi este governador se orgulhar de ter construído tantas ou quantas escolas, tantos ou quantos hospitais. Cadeia. Porque ele acha que isso dá aplauso a ele. Uma outra causa que o senhor comentou foi a questão da corrupção. Parece que a corrupção ela meio que está arraigada. Isso tem como mudar e de que maneira isso aconteceria? Você usou uma expressão muito feliz, está arraigada, é cultura. É a cultura do jeitinho, é a cultura do levar vantagem. Eu vou repetir, enquanto o jeitinho era folclórico, o brasileiro é esperto, o brasileiro contorna as coisas, tudo muito bem. Só que hoje esta cultura está a serviço do crime. O que fazer? Eu acho que a primeira, na minha opinião, são dois caminhos a serem trilhados. O primeiro deles é a criação de mecanismos que dificultem a corrupção, em todos os setores. Há mecanismos para isso, especialmente na era da eletrônica, na era do computador, enfim. Há como você, através de sistemas, diminuir a possibilidade da corrupção. E a outra questão é a questão ética, não é? O tecido ético da sociedade está esgarçado, e muito esgarçado. Nós precisamos de uma revolução ética, de um choque civilizatório. Não me pergunte como, eu não sei. Era o que eu ia perguntar. Acho que eu sou pro divino, alguma coisa nesse sentido. Mas o relacionamento interpessoal está muito ruim. As pessoas querem levar vantagem sobre as outras. As pessoas desconfiam das outras. O brasileiro era um sujeito cordial, era um sujeito amável, solidário. Eu me pergunto e me perguntei outro dia, será que nós agiríamos com um time colombiano como os colombianos agiram no episódio de Chapecó? Eu não sei. Há 10 anos eu saberia, claro que sim. O brasileiro é bom, é solidário, hoje eu não sei dizer. Porque nós estamos constituídos hoje, o Brasil está constituído hoje por um povo, infelizmente, mais egoísta, menos solidário, menos complacente, menos compreensível do que já foi. Parece que é um colapso ético, né? Muito grande. E dentro disso, o senhor acha que a gente já consegue entrar na história da Lava Jato? Consegue, todas e que o senhor também advogou, então, nesse caso. Eu queria até que o senhor citasse para a gente como que foi esse trabalho e fala um pouco também dessa questão corrupção e o caso, especificamente Lava Jato. Eu entendo que houve, eu sou um crítico da Lava Jato, mas eu não posso deixar de reconhecer que a Lava Jato prestou um grande serviço à nação.
ela levantou o tapete. Ela levantou o tapete. Há um magistrado que preside os processos, é um magistrado que também recebeu críticas da minha parte, mas é um magistrado extremamente operoso, extremamente trabalhador, competente, conhecedor de processo, cometeu lá seus excessos, mas isso faz parte do que nós chamamos de dialética processual. A quem acuse, a quem defenda e a quem julgue. Então sempre haverá divergências entre essas três figuras da justiça. Se houver convergência, não haverá um sistema processual democrático. Então não basta o promotor dizer que o fato se deu assim ou assado, que o autor do fato é fulano de tal, é preciso que ele ouça a defesa, que ele ouça a outra versão, que se instale o contraditório, porque aí vai sair a verdade e quem vai declarar a verdade é o juiz. Na Lava Jato nós temos um juiz extremamente operoso, trabalhador, os promotores estão agindo, enfim, está havendo uma saudável movimentação de recuperação dessas questões todas que lesaram o país. Sim. Mas acho também que está havendo excessos. Nós estamos pondo em risco pessoas inocentes, ou estamos pondo em risco pessoas culpadas, mas que estão correndo o risco de serem condenadas por apenas superiores ao grau da sua responsabilidade. Eu sou contra essas prisões para delação. Eu não concordo com a delação do homem preso. O homem preso não tem vontade íntegra. Ele está preso. Ele pode delatar o que é verdade e o que é mentira. Ele pode acusar quem fez ou quem não fez. Por quê? Porque o seu objetivo é sair da cadeia. Então, eu faço restrições a isso. Mas a Lava Jato merece críticas, mas merece também nossos aplausos, porque está colocando à luz do dia aquilo que está debaixo do tapete. Uhum. E daí o senhor também foi secretário de Justiça. Essa questão, então, que daí também vem à tona na Lava Jato, da justiça com os poderes do país, legislativos, judiciário. Olha, como que você pode definir? Vou fazer uma outra confissão. É. Eu ando muito preocupado com uma questão que antes era institucional e que hoje está sendo pessoal, que é o protagonismo. Os protagonistas das cenas, da cena judiciária, da cena do legislativo, esses protagonistas devem ser as instituições. É o legislativo, é o judiciário e é o executivo. Não as pessoas que compõem, especialmente o judiciário. E hoje nós estamos assistindo um protagonismo pessoal. Isso é muito ruim, especialmente quando ele vem da Suprema Corte, que é a última instância, a última corte dela, para cima dela não há mais nenhuma. Então, seria necessário que os ministros do Supremo Tribunal Federal, homens cultos, juristas eméritos, homens honrados, que eles tivessem uma consciência de que o protagonismo pessoal na justiça é muito ruim para a justiça, porque redunda no que nós estamos assistindo nos dias de hoje. O senhor acha, então, a questão até do juiz Moro, que as pessoas, inclusive nas redes sociais, elas até mudaram as fotos dos perfis? Isso eu acho que não é isso, não. Não é isso. Além, assim, além eles disso, também... Ele se tornou protagonista pelo exercício das suas funções. Agora, eu estou me referindo mais a um protagonismo dos órgãos colegiados, onde um magistrado quer ser mais protagonista do que o outro, sabe? O órgão colegiado é um órgão uno. Você não pode ter o destaque de A, de B ou de C, entendeu? Isso está me preocupando muito, especialmente quando diz respeito aos tribunais superiores. A mídia é culpada? A mídia é culpada no seguinte sentido, quando a mídia, ela não é culpada, na verdade ela é instrumento. Eu sou contra o televisionamento das sessões dos tribunais. A mídia que televisiona, mas isso houve naturalmente um pedido do judiciário. Começou isso com o chamado mensalão. Eu acho que não há de se
televisionar sessão de julgamento. Em outros países do mundo isso não existe. Por quê? Exatamente porque a vaidade humana passa a falar mais alto. Aí se fala o que se pensa que a sociedade quer ouvir, se fala aquilo que não se pensa realmente, se faz e se desempenha um papel. Isso é muito ruim. O senhor acha que algumas pessoas, elas, por conta dos cargos que exercem, poderiam ter uma blindagem um pouco maior, ou pelo contrário, não deveriam ter blindagem alguma? Total blindagem. A Por blindagem quê? aí que você se refere, eu também, é a descrição, é o comedimento, é a responsabilidade do cargo. Eu entendo que os magistrados, especialmente os magistrados, não podem dar opinião sobre casos ou que estão para ser julgados ou que poderão ser julgados. Não podem dar opinião sequer sobre leis, porque essas leis poderão ser contestadas perante os tribunais e ele poderá estar ali para julgar aquela questão ligada à lei. Então ele não pode opinar. Juiz, eu aprendi isso desde menino, juiz fala nos autos. Juiz não fala para a televisão. Bom, Deveria ser assim. Bom, o senhor falou em leis e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a legislação do país, né, a atualização dela ou não. A gente vai falar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Recebemos hoje o doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Doutor, nós acabamos o bloco anterior falando sobre a legislação. Qual a opinião do senhor? É necessário uma nova legislação? Atualizar a que já existe? Ou essa que está é suficiente? Claro que quando se fala em legislação, está se referindo a todas as atividades, a todas as situações, a todas as questões que envolvem a sociedade. Legislação tem um sentido global. A primeira delas é a legislação constitucional, é a nossa Constituição. No meu entender, não há de se culpar a Constituição pelos problemas que o país atravessa. Não há de se culpar as leis que nós chamamos de leis ordinárias, leis que vêm abaixo da Constituição. O problema não é a lei pode ser adaptada, a Constituição pode ser adaptada. A questão é a execução da lei, é o cumprimento da lei. Há leis não cumpridas, há leis que não são absolutamente colocadas em prática, estão lá. Então, o problema não é lei, o problema é o homem. É o homem que executa, que obedece, que tem vontade política de cumprir a lei. Essa que é a questão. Não se venha falar, na minha modesta opinião, em mudança de Constituição. Não vai acontecer nada se mudar a Constituição. Nós não estamos cumprindo essa. Nós temos aí um rol de 60, 70 direitos sociais, temos outro rol enorme de direitos individuais e garantias individuais que não são cumpridas. Todos os setores abrangidos pela Constituição não são cumpridos. Há questões culturais não cumpridas, há questões ligadas ao parlamento que não são cumpridas. Há uma série de coisas regulamentadas pela Constituição, bem regulamentadas pela Constituição, que não são obedecidas. Essa questão de dizer, vamos mudar a Constituição, isso é uma verdadeira cortina de fumaça. A questão não está na lei. A questão está na execução da lei e na vontade política de fazer com que a lei impere e com que a lei vigore. Essa é a questão, no meu entender. É a vontade, então, que falta? Basicamente a vontade. É a vontade. É a vontade acompanhada de algo que nós estamos perdendo, que é a noção do coletivo. As pessoas estão tão individualistas, as autoridades estão pensando muito menos no projeto nacional do que em si mesmas, que a nação está perdendo, as pessoas estão perdendo o foco da nação. A sociedade não tem mais, por intermédio de todos das suas ramificações,
preocupação com um projeto de nação, com um projeto nacional. Nós temos hoje no Brasil, infelizmente, uma elite envergonhada de ser brasileira. Eu costumo dizer que quem gosta do Brasil é estrangeiro. Estrangeiro, quando vem para cá, adora o Brasil. A elite não. A elite que enriqueceu aqui, a elite que criou os filhos aqui, que fez o seu pé de meia, que criou sua indústria, que abriu sua banca de advocacia e seu consultório, quer ir embora, depois de ter ficado rica. A elite enriqueceu e quer morar em Miami. Por que não dá ao país um pouco daquilo muito que o país lhe deu? Não pense que lá fora as coisas são fáceis assim para a elite. As coisas são difíceis no Brasil para o pobre, muito difíceis, mas não para a elite. E a elite é a primeira a virar as costas para o Brasil. Falta civismo, falta patriotismo, falta amor à coletividade. Nós não temos amor àquilo que nos rodeia, que é o que está no nosso entorno. Falta um pouco de patriotismo para o brasileiro. Tem um tema aqui, que eu acho que vai dar muito pano para manga, mas a gente fala da judicialização da política e o inverso também. Esse é o problema. Essa é a questão que eu me referi lá no começo do protagonismo. Há o protagonismo individual muito ruim, há o protagonismo institucional que precisa obedecer limites. O legislativo não pode invadir o executivo não pode ser invadido pelo judiciário, não pode invadir o legislativo. O executivo legislando, como vem ocorrendo há anos, através de medidas provisórias. O legislativo, por sua vez, interferindo em projetos que vêm do executivo, não querendo esse projeto, não querendo aquele. E, principalmente, o que é mais grave, o judiciário politizado. O judiciário tomando partido. O judiciário tomando partido, ou partido político, ou partido e visão ideológica das coisas. Não há ideologia no judiciário e não há partido no judiciário. A ideologia do judiciário, o partido do judiciário, é a administração da justiça, é dizer o direito. E dizer o direito sem coloração ideológica ou sem coloração política. O papel do juiz é dizer o direito para pôr fim a um conflito. E, desta forma, ele não pode estar com uma caneta com cores partidárias ou ideológicas. Isso está claro para que as pessoas enxerguem? Não está claro. Já esteve. Já houve um respeito absoluto pela independência dos poderes, e isso se deve muito à Constituição, que tantos criticam. Mas depois os homens foram executando as normas constitucionais, as regras constitucionais, de uma maneira absolutamente distorcida. E passamos a ter o que temos hoje, que é quase uma confusão de poderes. O senhor acha que isso tem um prazo para mudar? Vai ser logo? Espero que tenha um prazo de validade, essa confusão, essa anomia, essa falta de limites e de regramento deve acabar, tem que acabar. Não me pergunte como, porque eu também não sei, mas tem que acabar. Seria bom eu não sei como saber. começou também. Sim. Não é? Eu não sei, esse desrespeito à lei, a uma doutrina política que imperava, a divisão de poderes, eu não sei o que provocou a falta de obediência e de observância desses limites. A verdade é que hoje não se observa e não são obedecidos esses limites tão claros, pelo menos doutrinariamente. Né? Talvez até aquilo que o senhor comentou do individualismo. Muito, né? talvez. Protagonismo, as pessoas querendo aparecer, muito, uma rapidez muito grande, um imediatismo muito grande. Falta um pouco de paciência para plantar e colher lá na frente. Eu não sei bem, é uma questão a ser discutida com sociólogos, né? Com psicólogos. A verdade é que nós estamos vivendo um período muito difícil na vida política e social do Brasil. O impacto disso? Olha, eu temo que haja uma inversão que já está havendo, mas que ela aumente, uma inversão de valores muito grande, né? Essa questão, por exemplo, do egoísmo. Um dos valores que dão alicerce à sociedade é a solidariedade, né? As pessoas têm que ser amigas, solidárias, né? Compreensivas, complacentes. Hoje isso parece que está acabando. Isso é um impacto negativo
para a relação interpessoal e para o relacionamento social de modo geral. E uma questão que surge disto é o ódio. Hoje você tem um ódio, uma intolerância absurda. As pessoas se irritam facilmente, criticam facilmente, falam mal facilmente, talvez em razão do Facebook, desses novos mecanismos de comunicação, as pessoas aproveitem o pseudo-anonimato para falar mal. Eu não sei bem o que é. A verdade é que há um desrespeito pelo outro. Há um desrespeito pelo outro muito grande. E esse desrespeito vai desde a mera norma de educação, não é? Até o desrespeito pela vida humana. Não é? Então, as consequências disso são muito graves se não forem estancadas rapidamente. Você percebe também um radicalismo? Radicalismo, sim, claro. Esse ódio, essa intolerância. Não é? O mal, o que faz mal, aquilo que é desagradável, aquilo que deveria ser evitado, aquilo não está sendo evitado. O mal está se proliferando. Isso é muito ruim. Eu acho que essas redes sociais deveriam ser repensadas. Repensadas no que diz respeito à sua utilização. Talvez isso deva partir de cada um. Mas talvez também haja algum sistema que impeça que essas redes sirvam de instrumento para ofensa, para que alguém denigre alguém, para a disseminação do ódio, da raiva, da intolerância. Bom, doutor, em abril deste ano, o senhor foi cotado para assumir o Ministério da Justiça no governo Temer. O que aconteceu? Eu fui cotado e fui sondado e convidado, mas não assumi porque eu tinha, como tenho hoje, e tive naquele momento, uma opinião muito clara sobre a Lava Jato, que é essa opinião que eu lhe dei agora. E isso parece que desagradou setores governamentais ou setores ligados à magistratura, ao Ministério Público. E aí houve uma grita para que eu não fosse. E eu não fui. E hoje eu dou graças a Deus não ter ido, porque a situação está muito ruim lá em cima. O senhor acha que estaria numa situação... Não sei. Eu digo que eu dou graças a Deus não ter ido, porque minha vida continuou como advogado, não é? E eu não sei o que me esperaria lá. Eu acredito muito nessa coisa do não deveria ser. Não deveria ser. Eu não deveria... alguma coisa maior, uma força maior, deve ter dito nesse momento, não vá. E eu não fui porque fui impedido, fui criticado muito e acabei não indo. O senhor acha que essas críticas foram em relação ao quê? Lava Jato. O posicionamento do senhor... Do Lava Jato. Especificamente. Foram entrevistas que eu dei, um documento que eu assinei, que eu assinaria hoje, entrevista que eu estou lhe dando. É um documento assinado por 100 e poucos advogados, reclamando dos excessos da Lava Jato, que hoje até diminuíram muito esses excessos. E eu assinei esse documento e dei entrevistas criticando muito algumas coisas da Lava Jato. Então foi isso. Bom, nós estamos chegando, né, ao fim do nosso programa, esse bate-papo bem interessante, foi ótimo conversar com o senhor. Eu que agradeço muito. Eu queria que o senhor desse as considerações finais, aquilo que o senhor espera desse parlamento, né? Estamos aqui dentro do Parlamento Paulista, né, Assembleia Legislativa de São Paulo. O que o senhor espera, o posicionamento dos parlamentares? Eu quero, em primeiro lugar, declarar a minha admiração pelo parlamento, pela instituição como um todo. O parlamento é aquilo que toda democracia que se preze deve prestigiar. Sem parlamento não há democracia. Sem representação popular não há democracia. É a voz do povo. O governo é para o povo, do povo e pelo povo. E o parlamento é a voz do povo, compondo uma das instituições do Estado, que é o Poder Legislativo. De forma que a minha declaração de apreço e de admiração
pelo parlamento e pelos parlamentares de São Paulo, aqueles com quem eu convivi no passado. Eu convivi muito na época da Constituinte Paulista, porque eu era presidente da Ordem. E eu vinha muito a esta casa, deixei amigos, construí amizades e hoje continuo a manter esses amigos e essas amizades. Admiro muito o atual presidente da Assembleia, deputado Fernando Capês, meu amigo, embora adversário em algumas ocasiões, porque ele é promotor e eu sou advogado, ele acusa, eu defendo, nós somos muito amigos e temos objetivos comuns. E na pessoa dele eu quero cumprimentar todos os parlamentares da Assembleia de São Paulo. O povo, instituições, ordens precisam estar aqui dentro. É claro, é claro. Sem isto que eu digo é esta casa, é a alma da democracia. Sem isto não há alma, e não havendo alma não há corpo, e não havendo corpo não há ser. A democracia perece, termina. Ok, muito obrigada pela participação do senhor agradeço. aqui. Foi ótimo tê-lo aqui conosco. Estou às ordens. Ok. Bom, então, nosso programa Memórias do Poder Legislativo termina aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.